Boa noite, amigo telespectador. Estamos com mais um programa Verdade e Expressão. Lembrando que esse programa está sendo transmitido pelo www.verdadeexpressão.com.br, pelo Facebook, na página Verdade e Expressão, e no YouTube, página também, canal Verdade e Expressão. Se você quiser conversar conosco, entre lá no timeline, no Facebook, no Verdade e Expressão, e comente, compartilhe e faça sua pergunta. Ou então você pode mandar aí o WhatsApp no 988595548. Hoje vamos receber a psicóloga, consultora e coaching Bernadette Lauter e o pastor Thiago Majinski, que vai vir aqui na sequência, que já está aqui em nossos estúdios, que vai falar sobre a situação política de Campo Magro. Bernadette, prazer recebê-la, uma boa noite. Com certeza você vai contribuir muito aí com essa entrevista e vai trazer vários conhecimentos aí aos nossos telespectadores. Boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos os seus telespectadores. Quero te dizer que é um prazer grande estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Bernadette, consta ali no seu currículo que você mandou previamente aqui para o nosso programa, você é psicóloga e também trabalha com consultoria na parte de coaching eleitoral e também na questão das empresas. Você poderia falar um pouco sobre você, sua história, seu currículo? Exatamente. Então, eu comecei a minha vida, me formei em psicologia lá nos anos 90 e a partir daí eu fui trabalhar no meio político. E esse meio político, no início foi, claro, surpreendente, porque eu vinha da iniciativa privada, né, Rafael? Então foi assim um choque muito grande para mim, pela falta de celeridade das coisas acontecerem, né? E aí, mas eu fui gostando muito de todo o processo político, fui entendendo como que realmente a política funciona, e por causa da minha bagagem da psicologia, eu comecei a trabalhar muito com equipes, e isso me deu um diferencial grande. Então, todas as campanhas que eu desenvolvi sempre foram times de alta performance, e isso colaborou muito, tanto que os candidatos, a maioria deles pelos quais eu atuei, sempre tiveram ótimos resultados. Mas a partir daí, então, a política me levou a perceber, a conhecer também o outro lado, que é o eleitor, né, o comportamento do eleitor, as necessidades da sociedade, né. Então, isso tudo colaborou para que, ao longo desses mais de 20 anos de atuação, hoje eu pudesse estar nessa linha do coaching. O coaching, qual que é a diferença, né, do coaching político para o coaching? Só a questão antes de a gente entrar nesse mérito aí, e a psicologia, qual que é o teu trabalho que você desenvolve como psicóloga, atualmente eu trabalho com psicoterapias breves, né, eu atuo na linha cognitivo-comportamental, onde a gente ajuda as pessoas a procurarem entender suas emoções, o seu comportamento com base naquilo como elas pensam, o seu padrão mental. E muitas vezes a forma como as pessoas pensam, que é algo que você desenvolve ao longo da sua vida, muitas vezes chega em determinado momento da sua vida que isso passa a ser um problema, né? Então a gente ajuda para que as pessoas realmente possam estar atuando, possam estar percebendo como é que isso está dificultando sua vida e possa a partir daí começar a ter novas respostas. Definitivamente, então, eu atendo individualmente como psicoterapeuta e também faço um trabalho voluntário lá na Igreja do Carmo, onde a gente atende, onde lá eu faço um trabalho de terapia de grupo. Então, todas as quartas-feiras nós estamos lá, nós montamos uma clínica de psicologia lá na Igreja do Carmo e a partir daí, então, a gente atende toda a comunidade mais carente. E você falou do coaching, tem várias interpretações diversas sobre coaching, muitas pessoas, cada um tem uma ideia diferente, muitos confundem com consultoria, outros com ajuda. Você poderia definir de forma, digamos, clara para o nosso telespectador o que é o coaching? Então, assim, o coaching, ele basicamente ele difere da consultoria por quê? Porque na consultoria você está olhando normalmente para o seu negócio como um todo, né? Então, quando eu quero trabalhar, por exemplo, o desenvolvimento de um planejamento estratégico, quando eu quero fazer um redesenho dos meus processos, eu então preciso de um processo de consultoria, né? Agora, quando eu foco são as pessoas, quando é o desenvolvimento das pessoas, quando eu preciso buscar um time de alta performance, quando eu preciso buscar novas respostas, aí então eu indico um processo de coaching.
Boa noite aos nossos amigos telespectadores, Emerson, DJ Mauri, todos que estão chegando aí, que estão nos acompanhando. E como que a pessoa pode saber se ela tem que contratar um coaching ou uma consultoria? Isso, então assim, normalmente eu também trabalho, como você acabou de citar, como consultora empresarial, né, por todo um processo, uma formação que eu fiz de gestão empresarial. Então, por exemplo, uma consultoria, quando eu chego numa empresa e a pessoa, muitas vezes o diretor ou o gestor, ele não sabe, ele sabe que está com problema dentro da sua empresa, mas muitas vezes ele não sabe onde é que está, como é que está, ou ele quer vender mais, ou ele quer melhorar, que os seus clientes sejam melhor atendidos, ou ele quer entender como é que o seu cliente, o que o seu cliente está pensando, né? Então tudo isso a gente trabalha através da consultoria, né? Dando todo essa sustentação, né? Para que o próprio cliente ele possa estar visualizando novos caminhos a seguir, né? E o coaching, ele é uma metodologia assim, ele surgiu basicamente para uma historinha básica, né, do coaching, mas ele surgiu assim basicamente na década de 60, onde lá nos Estados Unidos, né, onde a maioria das linhas que são voltadas para o desenvolvimento humano realmente surgiram, os treinadores, a própria palavra coaching é de treinador, né? Eles começaram a perceber que a performance e o desenvolvimento dos esportistas poderia ser melhor. De que forma? A partir do momento que eles pudessem entender quais eram os padrões mentais daqueles esportistas. Então eles começaram a desenvolver uma metodologia que eles chamaram de jogo interior. O que era esse jogo interior? Nada mais é do que ele fazer com que o esportista percebesse que muitas vezes o principal concorrente dele não era ele, não era o outro, né? Mas sim ele mesmo. Por quê? Porque de repente ao longo de sua vida ele desenvolveu padrões de crenças que limitam, né? Crenças que do tipo, eu não posso fazer aquilo, eu não consigo, né? Então de repente eu não consigo mais, aqui é o meu limite. Então muitas vezes nós mesmos não sabemos qual é o nosso limite? E muitas vezes a gente pode muito mais, mas por falta de entender, por falta de acessar os recursos adequados, os recursos certos que temos dentro de nós muitas vezes acabamos não realizando aquilo que nós mais queremos na nossa vida, né? E o coaching ele te ajuda exatamente isso, a você potencializar os seus talentos, né? Muitas vezes as pessoas passam muito tempo da sua vida e nem percebem que elas têm quais são os seus talentos, né? Às vezes, por exemplo, no teu caso, a comunicação é um talento? Tanto que você buscou a advocacia, você está buscando ser um apresentador, então a comunicação para você, sem dúvida, é um diferencial, né? E que você, em determinado momento, descobriu e sempre, claro, você pode melhorar cada vez mais. Muitas pessoas, às vezes, passam a vida toda e não conseguem detectar qual é o meu talento, né? Então o coach ajuda exatamente nessa questão de saber aonde eu quero chegar, né? A diferença básica do coaching para um processo de terapia ou de consultoria é exatamente esse, é que o coach ele é mais abrangente. Ele diz para você, olha, a partir do momento que eu defino que hoje eu sou aqui, então eu faço uma análise desse cenário e eu vejo onde é que eu quero chegar. Então se eu quero chegar aqui, sim, você pode. E aí o coaching auxilia, apoia para que você possa chegar até aqui, né? Então, de que forma? Utilizando várias ferramentas, várias técnicas, que o coaching ele tem ferramentas da administração, da psicologia, né? E de inúmeras outras ciências que colaboram para que isso realmente seja adequado e possa ser utilizado de uma forma a desenvolver o ser humano. E é comum ter várias pessoas físicas individual assim para coaching, ou o que é mais comum a procura? A procura, eu trabalho assim como coaching de carreira, né? O life coaching também, que é o coaching de carreira é assim, eu estou no momento da minha vida em que eu preciso fazer um realinhamento da minha carreira. Eu não sei se eu sigo essa profissão ou aquela profissão. Eu estou no momento da minha vida em que eu preciso me conhecer melhor, eu preciso passar por um processo de autoconhecimento. Então, eu tenho muito procura com relação a isso. Aí, então, de que forma a gente trabalha? A gente trabalha individualmente ou em grupo. Em grupo é uma modalidade que poucos coaching trabalham, mas eu, particularmente, gosto muito de trabalhar, porque toda a minha caminhada sempre foi muito focada em grupos. E o que acontece quando você trabalha com um grupo de pessoas?
você está trabalhando também com um grupo maior de competências, com um grupo maior de experiências. Então, essa troca, esse network que a gente consegue realizar no grupo, ele é muito lindo, ele é muito bacana e gera muito mais conhecimento, na minha percepção. Passando para consultoria, você falou que atende empresas, você já deve ter se deparado em que a pessoa a empresa, né, o dono da empresa contrata o consultor, só que o grande problema não é as pessoas trabalhando na empresa, o grande problema é ele. Como que você faz para ele entender isso daí? Ou então, a partir do momento que você vê que não tem jeito, você cai fora, digamos? Normalmente acontece da seguinte forma: quando ele percebe que realmente precisa haver algumas mudanças, às vezes precisa ter uma mudança a nível cultural, por exemplo. E essas mudanças, elas sempre acontecem, né, hierarquicamente de cima para baixo, né, na organização. Então, nesse momento, normalmente a gente trabalha paralelo com o coaching. Então, o próprio diretor ou o dirigente da empresa, ele vai passar por um processo de coaching para que ele possa perceber que algumas respostas que ele está tendo, alguns comportamentos que ele está tendo naquele momento, não são muito adequados. E isso acaba dificultando ele conquistar os resultados desejados. Né? E muitas vezes gera um ambiente onde as pessoas não conseguem trabalhar de uma forma adequada. Né? E isso não é só na empresa, né? Isso também no meio público também, seja num gabinete, seja numa secretaria, também funciona dessa forma, né? E aí, com uma complexidade um pouco maior, né? Que muitas vezes o chefe ele é indicado, né? E um caso comum são as empresas familiares, familiares, né? Daí você tem os filhos lá, diretores, cada um ganha X mil por mês. Exatamente. Como que você vai diferenciar o salário dos filhos? Daí você tem um problema para administrar. Exatamente. Em muitos casos, fica em casa, você vai ganhar lá teu salário, teu prolabore. Paga para não trabalhar, para não vir incomodar. Mas assim, na família é muito rico também o processo, porque o que acontece nas empresas familiares? De modo geral, elas têm dificuldade muito grande de separar o que é negócio e o que é família. Né? Então, quando chega no seu negócio, elas continuam com o mesmo comportamento de casa. Né? E isso causa um problema seríssimo. Porque o cliente seu não quer saber se você é família ou se não é, ele quer ser bem atendido, ele quer as respostas para aquilo que ele está buscando, né? Então, a gente trabalha o coaching familiar dessa forma, que eles percebam e que façam basicamente uma diferenciação entre o que é o negócio e o que é a família. A Marta Leal Caires, boa noite, um abraço para ela e para o Chris Robert. Ela quer saber o seguinte: o coaching aplica questionário vocacional? O coaching, na verdade, assim, eu particularmente trabalho com o processo vocacional em função da minha formação da psicologia. Então, isso me permite, sim, a gente fazer um trabalho vocacional para que as pessoas possam, em determinado momento da sua vida, porque muitas vezes quando se fala em processo vocacional, você pensa num jovem, né? Mas às vezes até pessoas, eu já fiz processos vocacionais com pessoas com mais de 50 anos, né? Que entramos bem naquela questão que você comentou de, meu Deus, qual é a minha vocação, né? Afinal de contas, em que eu sou bom, né? E muitas vezes é normal que as pessoas cheguem em determinado momento e queiram mudar, ou queiram acessar o que elas têm de melhor dentro delas e não sabem como. Então, o processo vocacional dessa forma ajuda bastante. Sim, o coach pode ser feito, desde que com um profissional qualificado para tal. Você falou no coaching político, aonde que ele entra daí? O coaching político. O cidadão vê, primeiro, se ele tem condição de ser candidato ou se ele não está entrando de gaiato. Muitas vezes ele não tem condições. Ou então ele está sendo usado por alguém. Exatamente. Como identificar tudo isso daí? Então, com o processo de coaching político, o que é que a gente faz? A gente vai atuar de uma forma que o próprio candidato, né, primeiro ele passe por um processo de autoconhecimento. Né? Então, o que é esse autoconhecimento? O autoconhecimento, ele vai entender quais são os recursos que ele realmente tem enquanto ser humano para que ele possa servir com maior qualidade, porque afinal de contas, a partir do momento que eu me proponho a ser um candidato, né, eu estou aqui para quê? Para servir. Né? E o estar a serviço da sociedade, estar a serviço da população, exige algumas competências. O Emerson já perguntou aqui, no âmbito político, como um coaching pode ajudar? Então, é isso que eu estou comentando agora, Emerson. Então, assim,
quando eu estou a serviço da comunidade, quais competências eu preciso ter, né? Então, ora, se aquela pessoa é uma pessoa que ela não desenvolveu ainda capacidade de interrelacionamento, por exemplo, né? É uma pessoa que vai sofrer muito no meio político, né? A pessoa que gosta muito de ser, é uma pessoa mais reservada, que gosta de estar mais, ter um final de semana somente em família, né? É uma pessoa que vai sofrer no meio político, né? E muitas vezes as pessoas entram para o processo político e elas não se dão conta disso. Ou então, muitas vezes, também não têm a capacidade, o discernimento para olhar, fazer uma avaliação do cenário onde ela está sendo inserida, né? Para que ela realmente não sirva de manobra, né? Partidária, enfim, a gente sabe que isso acontece muito, né, Rafael? Então, saber fazer essa análise, né, do que é que está acontecendo e quais são as competências que eu preciso ter para que eu realmente possa ser candidato. Então, a partir daí, ok, entendi, eu quero ser candidato, aí eu não tenho determinada competência, então, ok, o processo de coaching político vai ajudar ele a desenvolver essa competência, né? Ele é um processo muito rápido, ele acontece em 10 sessões. Então, aí eu não tenho a competência de comunicação, por exemplo, né? Então, nós vamos fazer todo um trabalho para que ele possa, no decorrer de todo esse processo, desenvolver essa competência. Mas não é o coach ele não trabalha como, por exemplo, eu vou fazer um desses cursos que tem aí de oratória e comunicação. Entendeu? É um processo que vê mais a performance externa, né? De como é que está a sua dicção, como é que eu devo estar, quais são os gestos que eu devo estar fazendo. Então, é uma coisa mais estereotipada, né? Já o coaching não, o coaching é algo que você trabalha a sua essência. E a partir do momento que você descobre a sua comunicação interna, primeiro, de você com você mesmo, aí vai ser muito mais natural, vai ser muito mais transparente a forma como você vai se comunicar com o seu leitor. Então, esse é o diferencial do coaching. Nós temos a situação da eleição, que é só o começo. Que muita gente acha que a eleição é o fim, né? Na minha opinião, a eleição é o começo. O cara ganhou, vai assumir um mandato. Aí que ele está iniciando. Tem muita gente que vai bem na eleição e chega na hora de assumir o mandato, se perde inteiro e sai pior, sai queimado, para falar o português bem claro. Como que o coaching pode ajudar aqueles que são eleitos, que têm mandato? São papéis completamente diferentes, né, Rafael? Então, eu, enquanto candidato, eu preciso ter algumas competências e eu preciso ter alguns comportamentos que são completamente diferentes, muitas vezes, daquele que eu deverei desenvolver enquanto gestor público. Então, ora, eu preciso saber assumir o novo papel, né? Eu sou prefeito, eu sou vereador, eu tenho um cargo de gestão, eu tenho um cargo de liderança dentro né, da instituição pública. Como eu devo... Se você, em determinado momento, se pergunta, puxa, o que é que eu faço agora? Não titubie, procure um processo de coaching político. Por quê? Porque ele pode te ajudar demais a você encontrar um caminho que seja adequado, porque o coaching ele basicamente busca o quê? Busca alinhar o que você é efetivamente com a sua missão de vida, os seus valores, que é importante para você, junto, claro, com o que a sociedade espera, né? Porque não adianta de repente, e a gente sabe que estamos passando, né, Rafael, num momento de crise de representatividade muito grande no nosso país. O político está com descrédito. Político total, né? Então, chega um momento, no meu ponto de vista, nós estamos passando por um período profundo de mudança. Então, o político, ou ele vai realmente passar por um processo de reflexão e mudança muito grande, ou ele dificilmente vai galgar uma carreira política sólida. E esse processo de mudança, ele passa basicamente em entender os anseios da população, dar respostas. A população quer resultado, né? Ela quer eficiência, ela quer serviços de qualidade. Agora que você está falando isso, vamos entrar num assunto polêmico. A gente tem vários políticos no Brasil aí, que eles iniciaram o mandato aí com gestos, com imagens assim, digamos, populistas. Você pega lá o Dória em São Paulo, se vestiu de gari, daí agora ele estava andando de cadeira de rodas esses dias, e tem muita gente criticando, mas tem alguns que aprovam a medida. Claro que nós temos que considerar que o Dória, na minha opinião, é um showman, né? Ele sabe fazer o show e eu acredito que ele vai ter muito sucesso aí numa possível reeleição. Agora tem muita gente que não é o Dória e quer dar uma de Dória.
Então, aonde que entra a questão do coaching, aonde que dá para auxiliar nesse tipo de medida? Porque às vezes a gente pensa, o cara assumiu, não, eu prometi na campanha lá tal coisa, então eu tenho que executar de imediato. E de repente ele entra lá, faz de qualquer jeito o negócio, não dá certo, e daí vem, as consequências são tenebrosas, né? Porque você quer fazer um negócio e não faz bem feito, daí o que o eleitor vai pensar em você? Pensar que você é um mentiroso. Com certeza, com certeza. Então, assim, antigamente, né, quando se tratava do marketing, né, então o marketing ele desenvolvia, olha, a população agora, eu vou fazer uma pesquisa, vou perceber o que é que os eleitores querem. Então o eleitor quer pessoas que sejam, sei lá, basicamente iguais a todo mundo, que pensem dessa forma, que seja uma pessoa acessível, que seja isso ou aquilo. Então se cria um desenho, né, externo, das principais características desse personagem, e aí então o marketing criava esse personagem, né? Então, só que isso é algo somente externo. Você não é na essência aquilo. O Dória, eu acredito que aquilo seja meio que natural para ele desenvolver esses. São populista ou não? Olha, o importante é o resultado que ele vai ter. Né? Isso daí a gente só vai saber a longo prazo. A longo prazo, exatamente. Então, assim, agora, se eu também quero fazer determinadas, quero ter determinados comportamentos, eu quero desenvolver alguns papéis que não tem nada a ver comigo na essência, né? Aí fica uma coisa completamente, aí um tiro no pé, como a gente diz, né? A gente tem em Curitiba também o Greca, né? Que é um cidadão extremamente polêmico, né? Hoje, Paraná Clube, a torcida do Paraná Clube está muito brava com ele, porque ele deu uma declaração hoje aí que ele quer fazer barracas na frente dos estádios, quer fazer no Coxa, no Atlético, e no Paraná ele vai fazer se tiver torcida. Ele falou isso hoje. E daí a torcida do Paraná Clube está revoltada com ele aí. Mas é a essência dele, né? O Greca é assim. Agora a gente vê muita gente querendo inventar o que não é, e daí não consegue administrar a situação depois, e as consequências são nefastas. São, claro, com certeza, são muito... podem ser definitivas, né? A pessoa pode acabar nunca mais se elegendo para nenhum cargo. Então, é por isso que é muito importante. O coaching ele é uma metodologia que está em grande ascensão. A profissão coaching hoje é uma das profissões que mais está crescendo no mundo. O coaching político, principalmente no Paraná, ele é muito novo. Eu não conheço nenhum outro profissional que tenha assim, toda essa... Porque assim, a gente fala assim, qual é hoje, o que precisa para ser um coach? Eu preciso ter um curso superior e preciso ter a formação de coaching, né? Agora, quando a gente sempre orienta que quando você vai contratar um coaching, você precisa necessariamente olhar o que a experiência que a pessoa passou também, né? Porque é difícil você contratar, por exemplo, alguém, você contrataria alguém para fazer uma assessoria para você aqui no teu negócio, se a pessoa não tivesse nenhuma experiência, por mais um ótimo coaching que fosse, né? É complicado. Então a gente sabe que tem uma metodologia, mas quando a gente tem uma experiência que você consegue colocar dentro dessa metodologia, ela tem resultados muito mais adequados. O Emerson quer saber se existe coaching para eleitores. Essa é uma boa pergunta, coaching hein? Para? Eleitores? Se tiver, então os políticos estão ferrados, né? Eu acredito que é uma questão de tempo, viu, Emerson? Mas assim, por exemplo, o coach para tomar decisão, né? É algo que é interessante, né? Agora, tomar decisão no voto, eu acredito que dificilmente, ou vai demorar um pouco ainda, né? Para que os eleitores possam estar buscando. Mas é algo que com certeza o futuro dirá. Daqui a pouco, o pastor Tiago vai falar aqui com a gente, ele já está aguardando nossos estúdios. A gente teve um curso em fevereiro do ano passado, eu falo isso porque o Aristides Gustavo Regis Machado, da AGM, está nos acompanhando, e ele está elogiando aqui a sua entrevista. Só que eu vou fazer uma crítica a esse curso. Eu acho que faltou você lá para ser palestrante aí. Porque eu acho que se você fosse palestrante naquele curso, muita gente não teria sido candidato. Porque o que adianta você falar, o Leonardo lá, o Rocha falou sobre pesquisa eleitoral, o Cláudio Campos falou sobre a questão da rede social, eu falei um pouco da legislação, o Machado falou como ordenar, o Tadeu Comerlato também falou dos detalhes da eleição, como fazer uma campanha, mas não foi trabalhado naquele curso, que eu acho que faltou. Primeiro, a presença feminina que não teve, né? E eu acho que não foi trabalhado naquele curso a questão do cidadão entender se ele pode ou não ser candidato. O desenvolvimento pessoal, né? Isso é muito importante. Você passar por um processo onde você conheça o que eu sou bom, né? Então, o meu processo de coaching político é exatamente assim, no candidato. Então,
o candidato poder conhecer quais são os seus pontos fortes, onde é que ele precisa de melhorias, né? Onde é que ele está entrando, ou seja, ele fazer uma avaliação desse cenário. Eu até trouxe, não sei se dá para a gente mostrar para o telespectador, um gráfico onde, esse gráfico na verdade ele é a base da minha metodologia. Pode pôr o gráfico aí. Isso é a forma como eu trabalho. Eu como psicóloga, eu tenho... Você pode explicar ele? Eu tenho como base do meu trabalho, da minha forma de atuação, os níveis neurológicos, a hierarquia das necessidades humanas, que a gente pode ver através dessa imagem que vocês estão vendo aí. Então, a hierarquia de necessidades humanas, ela passa por vários níveis, né? Então, dentro de um processo de coaching, a gente vai passar por todos esses níveis, no nível de ambiente, de comportamento, de capacidade, de crenças e valores e identidade, e por último, o nível de propósito. Onde dentro de cada um desses níveis, a gente trabalha com técnicas específicas, Rafael, de forma que as pessoas possam encontrar, eu faço um trabalho onde elas buscam as respostas, e as respostas aí são de cada um, né? Porque cada um de nós temos a nossa história, cada um de nós devemos desenvolver esse processo. Então aqui no caso do coaching eleitoral, então ele precisa entender onde é que ele está, fazer uma avaliação do cenário, né? Onde é que ele quer chegar. Aí ele, entendendo isso tudo, então ele vai passar para um segundo nível, onde ele precisa entender quais são os tipos de comportamento que ele precisa ter, o que o eleitor está esperando, né? Aí, no terceiro nível, ele vai buscar entender quais estratégias que ele vai buscar, como é que ele vai chegar até o eleitor, né? Agora que ele já conhece o eleitor. Aí depois passa para um próximo nível, que é o nível de crenças e valores, ou seja, quando ele entende quem é ele, o que é importante para ele, quais são as crenças, o que ele acredita, ele vai passar uma imagem mais verdadeira para o eleitor, né? Mas isso ele precisa estar trabalhando antes de ir para campo, né? Por isso é um processo muito antes da campanha que você tem que passar por isso, né? Então, a partir daí ele cria então uma identidade sólida, onde ele pode realmente dizer quem é ele, né? E que principalmente que imagem que ele vai estar passando para o eleitor. E por fim, que eu acredito que muitos dos nossos políticos na atualidade não buscam, que para nós é o nível mais elevado de compreensão, que é o que eu quero deixar, né? Que é a história que eu quero deixar escrito aí para meus filhos, os meus netos, para a sociedade de modo geral. É basicamente isso a estrutura do meu trabalho. E tem mais alguma coisa relevante, fundamental que você gostaria de passar aí para o nosso amigo telespectador? Claro, tem sim. Eu tenho uma empresa de treinamentos também, né? Você pode deixar teu contato, inclusive? Além do coach, a gente trabalha assim, hoje com programas de treinamento. E nesses programas de treinamento, todos eles são nessa metodologia, a metodologia coaching. Então, o que é importante aqui? Que o coach ele te ajuda a fazer a pergunta certa, ele não te dá respostas. E essas perguntas são muito profundas, de forma que você realmente passa por um processo de reflexão. Então eu tenho dado muito curso com parcerias com a Campar, com a SCAM, com outras câmaras municipais. Câmaras também. Municipais, exatamente. Muitas vezes diretamente me contratam, como eu já fui contratada em Colombo, como eu já fui contratada em Turvo, em Pinhais. Então a própria ou a Câmara de Vereadores ou a Prefeitura me contata e a gente vai lá e faz um trabalho pontual, né? Com pessoas com cargo de liderança, de forma que elas possam passar por esse processo. E é muito lindo, porque a partir daí elas passam, por exemplo, esses novos prefeitos que assumiram agora, ou as novas câmaras, como é que a gente vai alinhar o trabalho? Por exemplo, não adianta o prefeito querer fazer muita coisa se ele não tem um secretariado aliado com a forma de pensar dele, né, do que ele quer, aberto ao novo, né, aberto a realizar efetivamente com capacidade, com competência. Então isso realmente, o processo de coach pode ajudar muito. Né? Então é uma dica aí para os novos executivos e legislativos que assumiram agora, né? Meu contato, vou deixar para vocês, então vocês podem me encontrar lá no Facebook Bernadette Lauter ou Instituto Bernadette Lauter, e o meu telefone é o 41 99207 0454. Podem me chamar, esse telefone também é o WhatsApp, então a gente pode sentar para uma conversa. Só de novo lá, 99207
0454. Você também tem o Facebook, também pode procurar por Bernadette Lauter também. Isso. E a minha empresa é Instituto Bernadette Lauter, também nós temos 2 páginas. Então, a gente pode conversar, sentar. Todos os meus trabalhos, eles são 100% personalizados, Rafael. Então, ou seja, eu vou trabalhar um processo de coaching, eu vou olhar a gente vai fazer primeiro um diagnóstico, realmente qual é a real necessidade, né? Seja ele individual, seja ele em grupo. Então, a gente vai fazer dessa forma para que realmente a pessoa possa estar mais preparada e durante esse processo de 10 sessões ela possa sair dali 100% satisfeita, atingindo metas e objetivos que até então ela não havia conseguido. É isso. Legal, Bernadette. Muito obrigado pela contribuição. O canal com certeza vai querer ouvir você mais vezes. Eu acho que quem pretende seguir a carreira política ou pretende ter uma empresa ou então quer se encontrar qual carreira deve seguir, tem aí a Bernadette aí como uma pessoa que pode auxiliar. Ok. Várias pessoas aqui se manifestando. Thiago de Godoy gostou muito da sua entrevista. Então nós vamos nos encaminhando para chamar o pastor Thiago. E Bernadette, agradeço. Obrigada. Só um detalhe, então, também tem o e-mail, caso você que está aí nos ouvindo e ficou com alguma dúvida e gostaria de algum esclarecimento com uma riqueza de detalhes, por favor me escreva que eu terei o maior prazer em responder. bernadettelauter@gmail.com. Rafael, eu que agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com você, espero realmente que novas oportunidades surjam. E com certeza você vai estar no próximo curso da AGM Comunicação. Valeu, muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Boa noite. Boa noite.